Então, seguindo a norma 14724, alterada em 2024 e corrigida 1º de abril de 2025, nós observamos que, quanto aos elementos pré-textuais, o resumo em língua vernácula é o sétimo dos 13, acompanhando aquela ordem de distribuição. E trata-se do terceiro elemento obrigatório. O primeiro elemento que nós vimos, folha de rosto. Segundo elemento que vimos, folha de aprovação. E agora o terceiro elemento obrigatório, que seria o resumo em língua vernácula. Quem determina o resumo em língua vernácula é uma outra norma da BNT, número 6.028, publicada no ano de 2021. A primeira exigência que a norma 14724 faz é que deva aparecer o título centralizado, resumo em língua vernácula, conforme nós fizemos aí. Não tem numeração. Ora, de acordo com a norma 6028 de 2021, o que o resumo deve ter? Então, primeira exigência. Para esses trabalhos que nós realizamos no ambiente acadêmico, como o trabalho de graduação, o relatório científico, o resumo deve ter até 500 palavras. No mínimo 150, no máximo 500 palavras. Se o meu artigo for publicado em uma revista eletrônica ou impressa, a regra é que o resumo tenha no mínimo 150 a no máximo 250 palavras. Todos os demais trabalhos que exigem o resumo, já que possui uma natureza obrigatória, deve ter entre 50 a 100 palavras. Informação extremamente importante. A fim de garantir a impessoalidade, faz-se necessário usar a conjugação verbal na terceira pessoa. Segunda exigência da norma 6028, a distribuição do conteúdo do resumo em língua vernácula deve ser em parágrafo único. Quanto o entrelinhamento, quanto o uso do espaço entre linhas, o chamado espacejamento, segue padrão, ou seja, de 1,5 cm, conforme exigência da norma 14724. Depositado esse conteúdo, aí, posteriormente ao resumo, identificamos o termo palavras hífen-chave. E devemos inserir até 5 conceitos marcantes, determinantes, com base no conteúdo do trabalho, com letras minúsculas. Exceção sejam dadas aos termos que forem substantivos próprios. E cada um desses conteúdos deve ser intercalados com ponto e vírgula. Olhando, então, aqui a combinação de duas normas, a norma 14724 com a combinação da norma 6028, então, se fôssemos dar um exemplo, eu, então, peguei, de fato, um exemplo real. Aqui nós temos o resumo em língua vernácula. Língua vernácula é o nome que se dá para a língua falada originalmente naquela instituição universitária. FATEC americana, americana fica no estado de São Paulo é a unidade federativa do Brasil, e o Brasil tem como língua vernácula a língua portuguesa. Então, o resumo em língua vernácula é o resumo na língua falada naquela instituição universitária. Veja a distribuição do conteúdo, entre 150 até 500 palavras, por se tratar de um trabalho de graduação. Concluso o resumo, a inserção do item palavra-chave, e aqui, como a expressão organizações empresariais
são substantivos próprios, então a primeira letra maiúscula. Todas as demais minúsculas e intercaladas com ponto e vírgula. Quando as pessoas veem essa quantidade aqui de palavras, né, ficam imaginando, né, não excedeu aquela quantidade máxima. E aí, se nós pegarmos o Microsoft Word e olharmos então lá na seção chamada revisão do Microsoft Word, e se nós pegarmos o mouse até a primeira coluna e clicar na terceira linha, nela aparecerá o item contagem de palavras. E aí nós obtivemos então essas informações, que o resumo vernáculo da página anterior tem exatamente 263 palavras. Ou seja, está dentro do esperado, já que é no mínimo 150 e no máximo deve ter 500 palavras. Há revistas que identifiquem a necessidade de identificação de caracteres com ou sem espaço. Então, lá nesta aba chamada revisão do Word, clicando em contagem de palavras, também encontramos a quantidade de caracteres com ou sem espaço. Além disso, a quantidade de parágrafo e a quantidade de linhas. Esses são os elementos que compõem esse sétimo item e o terceiro obrigatório, chamado Resumo em Língua Vernácula, de acordo com a norma 14724. Aproveitando o ensejo, e o resumo em língua estrangeira? O resumo em língua estrangeira deverá seguir o mesmo padrão do adotado no resumo em língua vernácula. Mesmo padrão em relação à quantidade de palavras, a conjugação do verbo na terceira pessoa, a fim de garantir a impessoalidade, a redação do conteúdo do parágrafo, utilizando o parágrafo único e o espaço entre linhas padrão de um e-mail. E após a identificação das palavras-chave, em inglês keywords, em que eu vou intercalar até 5 conceitos, apenas inserindo com a primeira letra maiúscula, se eventualmente for substantivo próprio. Então, aqui apresentamos o exemplo, né? Língua estrangeira, colocamos tudo em itálico, o termo abstract, o conteúdo adaptado para a língua inglesa, e em seguida, aqueles 5 itens, os 5 conceitos colocados nessa seção chamada keywords. Se o resumo em língua vernácula diz respeito ao terceiro elemento obrigatório, então o resumo em língua estrangeira diz respeito ao quarto elemento obrigatório.